Alô? Mais uma vez, vamos pular seco com vocês. Dia 11 de agosto de 2017. Fala, Inácio! Cobriu de lona é circo. Descobriu? Pulando a cerca. Daniel, é seu o programa. O programa Pulando a Cerca é um programa inusitado. Não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura, é como a vida. É assim. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriansi, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, no mundo, e estamos no ar. Pulando a cerca. Por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação, justiça. Então, e todo o nosso programa, há 15 anos, é o seguinte, uma fração importante da população do Brasil, que é 517 vem pulando a cerca, é convidada. Pois é, Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Então, hoje, o programa vai pegar fogo! Ou não vai pegar fogo, claro que não. Nosso convidado hoje é o tenente não, o coronel, comandante do bombeiro aqui de Niterói, coronel Gigorowski. Vem pular a cerca, coronel. Comandante do bombeiro, olha que maravilha. Posso pular? Deve, pulou. Senta aqui, por favor. Bom, senhor, prazer enorme estar aqui no programa. Gostei do senhor. Olha só, senta aqui, por favor. Com licença. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete. Olha só, vou perguntar, coloca o microfone na boca, não vá pegar fogo. Olha só, fez xixi? Fiz agora. Ah, bom. Todo preparado. Fez xixi é bom porque começa assim. A primeira pergunta. Coronel Renato Gigorowski, qual é a tua idade? Hoje eu tenho 37 anos de idade, fazendo 38 no final do ano. É garoto, eu tenho 95, está começando, neném. Olha só, então o seguinte, você nasceu aonde? Eu nasci na Zona Oeste do Rio de Janeiro e meus pais moram lá até hoje. Aonde? Em Bangu. Bangu, olha só, já que o programa vai para a internet, o pessoal na China não deve saber onde é Bangu. Então, vamos localizar. Bangu, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Assim, é um bairro do Rio de Janeiro, um país chamado Brasil. O cara na China agora vai entender. Bangu, como é que foi a tua infância em Bangu? Minha infância foi uma infância muito ligada à família, muito ligada aos amigos, os valores familiares. E desses valores familiares a gente pôde criar raízes lá no nosso bairro. Não tenho a oportunidade de estar lá hoje. Casei e fui morar um pouco depois de Bangu, mas ainda é perto. E foi uma infância muito boa. Passamos por muitos problemas, Daniel, mas superados, né? Eu acho que o próprio viés do programa, Pulando a Cerca, ele tem esse viés da superação, né? E a gente, com muito esforço dos meus pais, pôde dar um estudo para mim, para o meu irmão. Eu tenho mais um irmão mais velho. E foi uma infância, eu posso dizer, muito alegre, muito frutífera e que a gente tem amigos até hoje no bairro. Claro. Que a gente... Os amigos são eternos dessa época. Exatamente, até hoje.
Então, a tua infância foi uma infância legal. E tinha uma família grande também ou não? Sim, minha família é muito grande, né? Minha família, tanto por parte de mãe como de pai, é uma família grande lá em Bangu. Tem até a história da família, né? Do meu próprio avô, foi um dos primeiros fundadores do cinema em Bangu. Ah, é? Isso, minha família, da parte da minha mãe, passou pela Fábrica Bangu, a antiga Fábrica Bangu, a fabricação de roupas, Tecidos, né? Tecidos em geral. E que hoje até o Shopping Bangu funciona na edificação que um dia foi a Fábrica Bangu. Então o teu avô veio da Europa também? Não, a parte do Grigorovski, ela tem ascendência polonesa, sim, mas foi minha bisavó veio da Europa, lá da região da Polônia. Ah, sim. Mas quem fundou o cinema? O segundo cinema de Bangu foi fundado, um dos fundadores foi meu avô, né, no caso. De parte de pai? Parte de mãe, isso, o sobrenome parte de mãe. Fazer um cinema em Bangu, que coisa legal, né? Isso. Como é o nome do cinema? Como é o nome do cinema? Cine? Olha, eu não tenho esse relato aí, que eu estou até tentando buscar a história da minha família, mas foi o segundo cinema. Inclusive, não tem hoje esse cinema, mas tem já na história do Bangu, tem um pedacinho dele já contado. Legal. Então a tua família era grande, prima, bastante? Isso. Você brincava de médico com as tuas primas? Não. Eu tinha mais primos do que primas, né? Não, daí, ficou vermelho. Eu brinco de médico até hoje. Olha só. Então, vamos... E a tua adolescência? Minha descendência? Não, adolescência. Adolescência, foi uma adolescência também muito boa lá em Bangu. E também a gente estudou, no início foi no colégio público, e meus pais, com muito custo, conseguiram um colégio particular logo em seguida. E na minha adolescência, até antes do meu casamento, eu morei em Bangu. Uma cidade, um bairro ali muito bom e que eu guardo até hoje no meu coração. Olha só, Coronel Renato Grigorovski. Toda criança, quando passa um carro de bombeiro, ele fala, eu vou ser bombeiro. Todo mundo quer ser bombeiro. É o carro vermelho, bonito, né? Um uniforme legal, não é aquela coisa diferente. Bombeiro. Como é que você pensou em ser bombeiro? O bombeiro entrou em você ou você entrou no bombeiro? Bem, minha história do bombeiro não vai de infância. Em infância eu tinha o sonho de ser aviador. Eu cheguei a fazer a prova de oficial da aeronáutica, passei, fiquei um mês em Pirassununga, que é onde é a escola de formação da aeronáutica, mas junto a isso eu acabei passando para a escola de formação de oficiais do bombeiro. Porque veio a vontade de ser bombeiro. Estando na sala da minha casa, os adolescentes, o que vamos fazer? Vamos fazer uma área em que é mais voltada ao seu conhecimento. Eu gostava muito da parte de matemática, então faz engenharia, faz matemática, faz alguma coisa nesse sentido. Meus pais, minha mãe é professor, meu pai também, apesar de trabalhar no Serviço Público Federal, também é formado na área de matemática. Meu irmão também é professor, mestre em matemática. E numa conversa dessa, do que vai fazer? Faz vestibular? Não faz vestibular? Como é que a gente faz isso? Uma conversa na minha casa, comigo, meu pai e meu falecido padrinho, irmão do meu pai, meu tio Gilberto. Tivemos conversando sobre isso, foi falado. Faz para o próprio Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já foi o meu padrinho, o falecido padrinho. Era o grande sonho do teu pai. É mesmo, pai? Eu não sabia disso. E por que hoje você não é bombeiro, pai? Ele falou, olha, eu fiz todas as provas. No exame médico eu fiquei na parte do daltonismo. Ele não consegue distinguir as cores. E com isso eu fiz a prova para o bombeiro. Não sabia nem se ia passar ou não. Era bem concorrida, até hoje muito concorrida a cadeira. E eu tive as duas opções, em ficar na aeronáutica ou para o Corpo de Bombeiros, que eu tinha passado também. Vendo tudo, conhecendo um pouco mais, eu falei, eu acho que ali é onde eu tenho que ficar e é a minha profissão para o futuro. E até hoje eu
falo para mim mesmo, foi a melhor decisão que eu já tive. O bombeiro, vinha geneticamente do teu pai, que não passou para consulta de bombeiro porque não via as cores. Exato. E você conseguiu ver as cores do bombeiro. Que legal. É uma história interessante. Cara, aí você passou e começou, foi ao oficial. Isso. Primeiro, quando a gente ingressa eu fiz a antiga escola de formação e aperfeiçoamento de oficiais, que era em Jurujuba, Niterói, e acabou passando agora para Guadalupe, chamada de Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Dom Pedro II, patrono do Corpo de Bombeiros. E são 3 anos de academia, a gente é aluno ainda oficial, hoje chamado cadete. E nesses 3 anos, com árduo estudo na parte teórica, na parte prática, tanto nas partes voltadas ao aprendizado de profissionais do bombeiro, como o estudo do fogo, apagar o incêndio, como também o estudo em sala de aula. São 3 anos em que o cadete bombeiro ele tem uns estudos bem peculiares para a profissão de bombeiro, inclusive na área psicológica. Então, olha só, vamos falar por que a gente trouxe o coronel Grigorov aqui no Pulando a Cerca. Primeiro, que o bombeiro é pulação sempre, é superação. Segundo, quando eu passo aqui em Niterói, eu vejo o prédio do bombeiro e fico maravilhado. É prédio bonito, vermelho, uma arquitetura fantástica, não tem igual, eu achei legal. E porque faz 100 anos que o quartel de bombeiros em Niterói tem atividade. Vou perguntar ao coronel Grigorov o seguinte: vamos começar pelo prédio. Aquela arquitetura, como é que foi aquilo? Uma coisa fantástica. E depois vamos falar do bombeiro, 100 anos de bombeiro, isso, sua atividade. Desde o carinho até aquele negócio que quando toca a sirene, no tubo, né? No tubo. No cinema isso é legal. Vamos começar para a arquitetura. Como que foi aquele prédio? Quem fez? Bem, essa arquitetura é uma arquitetura todo modelo alemão, segue muito os padrões do nosso quartel do Comando Geral, que tem até hoje ali na Praça da República, em frente ao Campo do Santana, né? E essa arquitetura, todo esse projeto foi comprado pelo então prefeito de Niterói, e Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro à época, ex-prefeito Feliciano Sodré, comprou em 1913. E essa arquitetura toda, até hoje essa estrutura metálica, uma estrutura muito boa, ela só foi mesmo inaugurada em 1917. E por que isso? Porque nesse meio tempo aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, onde as relações comerciais elas foram paradas, foram cessadas. Exatamente. E todo o maquinário que era para vir para cá e as outras partes finais para a construção daquele prédio, ela só foi mesmo trazida depois desses anos. E aí, em 1917, mais precisamente no dia 24 de agosto de 1917, o quartel de bombeiros de Niterói foi criado. Então, 100 anos de bombeiro aqui em Niterói. Que legal. E como é que funciona o quartel? Desde o carinho, que tem toque que significa começo, meio, fim da jornada. E como é que é a organização do quartel? E por que o 100? O que significa 100 anos de bombeiro aqui em Niterói? Bem, em relação ao dia a dia da gente, o quartel de bombeiros ele funciona, assim como outros quartéis do estado do Rio de Janeiro, ele funciona com 2 partes, uma parte administrativa e uma parte operativa. Essa parte operativa atua 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, e ele tem serviços específicos, serviços de atendimento pré-hospitalar, serviços de salvamento, serviço de combate a incêndio, serviço de rabecão,
também, foi um serviço herdado junto à Polícia Civil na década de 80. E os bombeiros altamente preparados, eles atuam 24 horas no nossas unidades. Eles são também treinados diariamente, apesar de já serem formados, nós temos testes operacionais diários, e com isso, preparado para atender em menor tempo possível a população. Em relação à parte administrativa, são partes normais para cuidar das fichas dos bombeiros, dos direitos que os bombeiros têm, também todas as questões relativas a estatística, estudos preventivos também para se mitigar, diminuir o número de acidentes de trânsito, em fogo, em vegetação, entre outros. E 100 anos para o quartel tem sido uma coisa fantástica, né? Os bombeiros estão muito empolgados com essa data, que a gente pretende fazer vários eventos comemorativos, já estamos fazendo esses eventos. Fala mais dos eventos, a gente saber ir lá para ver aquela escada, carro vermelho, poxa Deus. Bem, a gente está preparando uma série de eventos para apresentar a nossa população niteroense, que sempre ajudou a gente ao longo desses 100 anos, principalmente nos grandes eventos que nós tivemos. Dentre esses eventos, no dia 6, ocorreu o simulado na Ponte Rio-Niterói. Foi um simulado integrado com participação de outros órgãos, não só o Corpo de Bombeiros, mas como a Polícia Rodoviária Federal, a concessionária que administra a ponte, a Ecoponte, a Defesa Civil Municipal de Niterói e o Corpo de Bombeiros nas suas áreas internas, como o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar. Tivemos a aplicação de um drone para poder acompanhar as operações de cima, a parte marítima. Então, esse simulado foi feito no dia 6. Do dia 15 ao dia 27, teremos uma exposição do acervo histórico-cultural no Plaza Shopping. Legal. E no dia 20, nós também teremos a nossa corrida comemorativa aos 100 anos do quartel, que vai se iniciar na Praça de Boa Viagem, passa até o Ingá, volta por toda aquela orla bonita ali, Graguatá, Praia de Boa Viagem, faz a volta no MAC, Museu de Arte Contemporânea, voltando na Praça de Boa Viagem. Após isso, no dia 24, tem a solenidade militar dos 100 anos, que começa às 18 horas e 30 minutos. A presença no próprio quartel de bombeiros, o quartel centenário, e com a presença do nosso comandante-geral, do prefeito de Niterói e outras autoridades aqui da região. No dia 25, teremos no MAC, que é um dos grandes símbolos de Niterói, a apresentação da nossa banda de música do bombeiro, que há pouco tempo agora foi feito um decreto que é um bem intangível. A banda de música agora ela faz parte também do tombamento histórico da nossa sociedade. E do dia 29 ao dia 31, um seminário contra incêndio e pânico no Centro Universitário Unila Salle. Então, são eventos que a gente está trazendo aqui para a nossa sociedade, também para os parceiros, para as autoridades que, ao longo dos anos, ajudaram muito a gente. E a gente está muito feliz com isso. Os bombeiros, como eu falei, eles estão muito empolgados, sabendo que o quartel deles vai fazer 100 anos. Olha só, o comandante de bombeiro, olha só, Jorge, elegante, simpático. Obrigado. A gente pensa que o comandante é um senhor circunspecto, formal. Olha, é o total. Isso é uma abertura legal. Coronel Gingolowski, quais foram os grandes feitos em 100 anos do quartel do bombeiro aqui em Niterói? Os grandes feitos. Teve grandes dificuldades. Quais foram os grandes feitos? Bem, um dos grandes feitos, primeiro, a inauguração do quartel em 1917, já funcionava um serviço de bombeiro que é chamado Companhia do Fogo. Essa Companhia do Fogo, com pessoas com expertise na área, vindo da Marinha, vindo da Polícia Militar, da Polícia que não era militar ainda, mas e de outros órgãos para poder ajudar no combate a incêndio na região de Niterói. Isso foi criado em 1989, após a proclamação da República. É claro que, dentre esses grandes acontecimentos que tiveram participação do Corpo de Bombeiros de Niterói, a gente não pode deixar de falar do Gran Circo norte-americano. Foi um incêndio que aconteceu nesse circo que era a sensação da época, em 1961.
e que, infelizmente, essa tragédia culminou em 503 mortos. E foi o maior evento até de incêndio no Brasil, aqui na região de Niterói. Foi uma cenário, uma tragédia, um cenário muito ruim, em que os bombeiros tiveram muita dificuldade para poder atender. São 503 vítimas, muita coisa, e tivemos muita participação de muitas pessoas, que a gente pode até falar aqui, que o próprio UF, com os seus acadêmicos da área de medicina... O Hospital Antônio Pedro. O Hospital Antônio Pedro também, ele estava fechado na época que ele estava em greve, ele foi reaberto às pressas, e os alunos da UF mesmo ajudaram muita gente. Os médicos, vieram um médico do Rio, foi aí que veio o Pitangui, mesmo com toda a sua equipe, para centro de tratamento de queimados, e também a parte plástica acontecendo na época, e foi uma coisa muito ruim. Outro evento que aconteceu, que a gente não pode deixar de falar, foi o evento do Morro do Bumba, em 2010. Estavam acontecendo outras tragédias também, por conta das fortes chuvas, né? As precipitações foram muito intensas em pouco tempo, e entre esses eventos, foram vários eventos que aconteceram, tivemos o Morro do Bumba com mais de 260 mortos. E pessoas que perderam tudo, não só vidas ceifadas, mas todos seus bens, né? A gente teve até a oportunidade de conversar há pouco tempo com o senhor Edmo, que é um dos sobreviventes do Morro do Bumba, e ele falou: comandante, eu perdi tudo. Perdi minha casa, perdi amigos. Graças a Deus eu não perdi minha família, que estava todo mundo trabalhando. Mas foi uma coisa muito ruim. Ao ponto que foi ruim, a gente pôde colocar ali em prática um sistema de gestão bem equalizado, bem organizacional, em que o quartel de bombeiros de Niterói, apoiado por outras unidades do Corpo de Bombeiros de vários locais do estado, pôde ali, e mais outros órgãos militares, Forças Armadas, da própria Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil Municipal e Estadual do Rio de Janeiro e de Niterói, pudemos ali criar um modus operandi que serviu, né, principalmente para que no outro ano que aconteceram as tragédias, as fortes chuvas em Friburgo, na região serrana, pudemos levar para lá esse modus operandi e atuar com a melhor forma. O Coronel Guy Gorov, e o bombeiro hoje está atualizado para resolver as questões dessa cidade? Sim, a gente tem, como eu falei, nossa preparação ela é constante. Não, preparado sob o ponto de vista de equipamento. Sim, né? A gente teve na década de 90 uma reequipagem do Corpo de Bombeiros, muito boa, com viaturas. Nosso quartel mesmo de Niterói, ele tem viaturas de última geração, nossa escada mecânica, o nosso 2 carros de água, 2 ambulâncias, uma avançada, uma intermediária, um carro de salvamento, um rabecão, né, o nosso auto-remoção de cadáver, tudo de última geração. Porque Niterói, a partir da década de 90, começou a crescer, meio desordenado, em vendo uma casa com 1 ou 2 andares, passou a ter um edifício de 25 andares. Então, tinha que modernizar. Uma cidade que ficou moderna, de repente, as ruas são estreitas, mas os edifícios são enormes. A especulação mobiliária modificou a cidade a partir da ponte e a própria especulação. Se o bombeiro não acompanhasse, não seria bombeiro. E não só as partes tecnológicas de material, sim, mas também as legislações voltadas a essa área. Isso. Então, você está colocando que a cidade acompanhou, o quartel acompanhou o desenvolvimento meio caótico da cidade. Alguém tinha que ter cabeça. O bombeiro, com equipamento adequado para essa nova situação. E desses equipamentos adequados, a gente chama a atenção da contribuição da taxa de incêndio. A taxa de incêndio, ela ajuda muito o Corpo de Bombeiros num fundo próprio chamado Funesbom, fundo especial do bombeiro, para poder fazer essa aquisição de materiais. Então, o Corpo de Bombeiros, ele
diante desse fundo, acaba adquirindo os materiais. Quando a gente fala material tanto de equipamento de proteção individual para o bombeiro, como também as viaturas de combate a incêndio, viaturas de salvamento, entre outras. Então, foi muito importante a questão da taxa de incêndio. Agora, eu perguntar a você, e o teu orgulho de ser comandante com 100 anos de bombeiro em Niterói? Olha que coisa legal, o orgulho disso. Exatamente. É um orgulho muito grande, Sr. Daniel, que no final das contas, além de ser um orgulho, também é um desafio muito grande. Tantos outros comandantes que passaram por aqui pela caserna, na caserna niteroense, comandantes altamente gabaritados no Corpo de Bombeiros, e esse desafio é grande porque Niterói ele é uma cidade específica, né? É uma cidade estratégica também, e diante disso, comandar Niterói juntamente com seus 3 destacamentos, Charitas, Maricá e Itaipu, que fazem parte da nossa estrutura, torna-se um grande desafio. Porém, a gente agradece a oportunidade do nosso comandante-geral por ter dado essa incumbência para a gente, e acredito que ele viu na minha figura uma pessoa própria para lidar com todo o dia a dia aqui desse quartel. Certamente. Ou agora eu vou perguntar ao Renato, chefe coronel e Gilgoró. Renato, o que é ser bombeiro? Isso é uma pergunta muito boa. Até hoje eu me pergunto isso e só vem uma questão na minha cabeça: satisfação, emoção de salvar uma vida e a incomparável sensação de dever cumprido quando a gente salva uma vida, quando a gente resgata uma pessoa. Daniel, salvar uma vida é uma coisa que não tem preço. Eu vivo esse quartel, eu paro, mesmo não estando de serviço, eu paro com o meu carro para fazer atendimento, para atuar em atropelamentos, em colisões e acionar o bombeiro rápido. E posso dizer, eu amo ser bombeiro militar. Ele faz parte da minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa senão ser bombeiro militar. E o que você diria para o pessoal mais jovem fazer o concurso para entrar no bombeiro militar? O que você diria? Bem, a profissão de bombeiro, como eu falei, é uma profissão ímpar, né? Salvar vidas não tem preço. E a gente não fica parado, a emoção é a cada dia, né? Cada vez que sai a viatura para o socorro, a gente sabe que está esperando alguma coisa e que alguém está precisando de alguma coisa. E, além disso, a estabilidade também, como um funcionário público. Ser militar também é uma coisa que é muito boa, né? Você ter todos os preceitos da disciplina, os valores, a nossos símbolos nacionais. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, para esse jovem que está ingressando, pode fazer sem medo o curso do Corpo de Bombeiros. Venham preparados, porque com certeza vão treinar muito vocês. Mas sabemos que temos essas peculiaridades. Não só da vida se salva um bombeiro. Às vezes a gente não consegue resgatar uma vida. Então, a gente fica chateado sim, a gente fica triste sim, mas toda uma preparação ela é feita para isso. Renato, a impressão que eu tenho, eu acho que a população tem, que o bombeiro é um outro militar, não é policial, não é exército, marinha, não é coisa formal. O bombeiro é simpático, tem simpatia toda a população. É uma figura altamente simpática. E isso é diferente. Vou voltar. Toda criança queria ser bombeiro. A gente vê no cinema aquele carro vermelho com o carro Dalbra. Todo mundo queria ser bombeiro. Isso é uma coisa interessante. Salvar a vida com um perigo também. Não é só a coisa heróica. Carro que sempre teve acidente grave com o próprio bombeiro. Mas salvar a vida e ser bombeiro e lutar contra o fogo. O que é lutar contra o fogo?
É um inimigo que a gente tem que superar, né? Quando a gente sabe que está ali para salvaguardar um bem de uma pessoa e principalmente para salvar uma vida, a gente se coloca prostrado a isso. Então, nós valorizamos o nosso lema, vida alheia e riqueza em salvar. Então, esse é um grande desafio, vencer esse inimigo que é o fogo, mas antes disso, conhecer, estudar sobre ele para fazer as melhores técnicas de combate, estar sempre atualizado, e isso a gente tem feito bastante com a nossa tropa. Renato, eu falei que o bombeiro é sempre uma figura simpática. Olha, Inácio, dá um close do Renato, por favor. Olha que figura simpática. É bonzinho, toda a sogra queria ter o Renato. Amém, né? Olha que figura, não é mesmo? Zara, concorda? Olha, Inácio, mostra o Zé, o nosso diretor Zé. Mas vira a câmera, isso. Concorda? É uma figura, toda sogra queria ter uma figura dessa em casa, né? Casar com a filha, olha só que legal. Olha, bonzinho, é bonzinho na hora que deve salvar a vida, tem inspeção, tem verdade. Consequência. Ou cobrar daqueles que vão formar aqueles que um dia vão ser bombeiros. Aí a gente tem que mudar um pouquinho pro bonzinho e pro malzinho, né? Então, parece que você tem uma direção aberta pela tua visão do mundo. Você tem uma visão aberta, você teve uma família legal, o teu comando é legal também. Não dá para... repete o modelo que você viu na tua família em criança. Aquele modelo de educação, de sociabilização. E, claro, que você faz isso no comando do bombeiro. Você repete esse modelo. Eu tento trazer de casa uma frase que meus pais me criaram muito bem. Faça com os outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Exatamente. Se todo mundo, um pouquinho do mundo, tivesse essa frase interiorizada, nós não teríamos mortandade, não teríamos a violência do jeito que está. Corrupção. Sacanagem. Isso, olha só, mas que figura simpática, né? Obrigado. Não é? Normalmente, às vezes penso que o comandante de alguma unidade de militar, aquela coisa... Você foi bem escolhido. Obrigado. Com certeza. Pela competência, pela simpatia e pela competência também. Cara, você foi bem escolhido. Olha só, a gente convida as pessoas para vir aqui. Rapidamente, o comandante Gigorov, não vou vir aqui. Aí eu pergunto, mas o que você vai perguntar? Eu não sei, na hora sabe. Vai acontecer. Zazer, fala. Daniel, comandante, tudo que se falar da corporação é chover no molhado, né? O Daniel disse que toda criança sonha em ser bombeiro. Porque toda vez que se vê aquele carro passar, sabe-se que ali vai uma leva de heróis. O fato é esse. O senhor falou do lema da corporação. Eu acho que caberia mais, em vez do ponto final, vírgula, pondo a vida a serviço do outro, né? Porque vocês recorrem aí, apesar do treinamento, da propriedade em que vocês enfrentam as dificuldades, né? Pôr a vida em risco por conta do outro. E isso eu acho que ainda torna maior a corporação. Isso eu acho que é o seguinte, vocês estão fazendo 100 anos e dando vários presentes para a cidade, né? Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que a sociedade que tinha que ministrar homenagem a vocês. Não só por esses 100 anos, sempre. Por isso, a corporação é tida como uma das mais queridas, né, do Brasil, se você for fazer um ibope ou qualquer coisa. Parabéns. Obrigado. O senhor falou sobre o nosso lema, né? E a gente tem um compromisso, um juramento que nós fazemos quando nós ingressamos na corporação e também no oficialato, em que, no final
do nosso lema, ele fala o seguinte, no nosso juramento nós falamos o seguinte: mesmo com o sacrifício da própria vida. E a gente está aqui não para mostrar isso como uma vantagem, né? Mas isso como um carinho muito grande que a gente tem também com a população, e a população tem dado esse retorno para a gente. Cada vez que a gente chega e recebe as pessoas na rua, as pessoas batem palmas para o nosso salvamento. Isso é legal, é reconhecido pela sociedade que recebe esse tipo de atendimento. E quando, no meu comando, né, assim como outros comandantes de outras unidades, frisam sempre isso com a tropa. Quando você for salvar uma vida, quando você for fazer, for fazer um atendimento, não esqueçam, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, ou mesmo o pai, a mãe, o esposo de outra pessoa. Então a gente faz com muito carinho esse atendimento até hoje, por isso que acaba a gente tendo essa simpatia maior com a população. Mas agradeço pelas palavras. Muito obrigado. A equipe aqui é afiada. Olha só, Inácio, dá para mostrar a sede do bombeiro que veio da Alemanha. Olha só, aquele negócio, o tubo que desce no carro, o carinho, olha, mais perto, Epa! Esse já sou eu. Aqui, ó. Você pode ver que a estrutura é a mesma desde 1917 até hoje. É bonito, muito bonito. Então, comandante Renato, ser bombeiro é uma... Que palavra você colocaria? Ser bombeiro é... Ser herói. Herói. Olha, herói do fogo. O fogo significa o quê? O inimigo a ser vencido. E qual o inimigo a ser vencido? Nossos medos e a vontade sempre de se superar. Mas o nosso medo, a imprevidência também. O fogo é uma coisa imprevidente. Que mais? Bem, capacidade da gente de estar sempre aprendendo, se atualizando, para que a gente possa prestar um serviço realmente com a qualidade que a sociedade merece. Olha, salvar a vida é uma coisa quase que poesia. Eu sou eu vivo na mesma situação. Salvar a vida é uma poesia, que é um momento mágico. Naquele momento, se você consegue salvar uma vida, é uma poesia, é um momento mágico. E você tem que estar sempre preparado para isso, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Ou pulando a cerca, nunca sabe o que vai acontecer. Então, você tem que estar atento a si mesmo para tentar salvar a vida do outro. Uhum. E bombeiro. Por que a palavra bombeiro? Era porque o carro antigo do século XIX tinha aquela bomba que empurrava água? Exatamente. É questão das bombas de água em que são levadas para operar. Os operadores da bomba, bombeiros. Bombeiro. Bombeiro no bom sentido, não é uma bomba. Não é uma bomba. Que explode. Legal. Você está gostando da entrevista? Estou adorando, muito bom, da sua pessoa e da equipe, me tratando muito bem. Eu acho que o carinho, a gente fica muito emocionado com isso. Você pensava que ia ser uma coisa difícil, qual é a pergunta? Não tem nada disso. Uhum. É igual a vida. Quando o carro de bombeiro sai para atender alguém, é igual a vida. E vai e tem que resolver na hora. Nunca se sabe o que vai acontecer. Pode faltar água, quebrar o carro, quebrar a bomba, o fogo ser maior. Então tem que pular a cerca. Uhum. E superar também, porque atrás dessa farda vermelha existe uma pessoa aqui, né? Não existe um super-herói, existe uma pessoa aqui que tem família, que sofre, que sente, que fica doente.
E a gente tem que se superar, como o Pulando a Cerca fala, né? Então, eu vou colocar para o comandante Renato Gigoroso, do bombeiro, uma metáfora, que é outra frase. Bombeiro é saber pular cerca. Guarda isso. Quando eu tiver atividade lá no quartel dos 100 anos, olha só, eu aprendi na televisão, bombeiro é saber pular cerca. Vou lembrar. Pular cerca é superação. Para pular cerca, tem que saber se superar a si mesmo, para conseguir pular cerca. Pular cerca, como eu disse no começo, é ver o outro lado. Se você consegue ver o outro lado, você pulou a cerca. Olha só, 45 minutos já se passaram. Já foi? Pois é. Nossa. Olha só, 15 minutos num dentista parece 5 horas. Verdade. Num hotel, 1 hora nem é nada. Então, 45 minutos passou rapidamente. Então, vamos cantar e saudar os 100 anos do bombeiro. Vamos cantar o seguinte, para terminar o programa. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Qual o ritmo, Renato? Pode cantar. Canta! 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Ah, mas cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, e 100 anos de bombeiro. Valeu!